Kalahari desperta antes do sol. É como se o deserto tivesse seus próprios pulmões. Ele respira de forma lenta, densa e quente. À primeira vista, é uma terra vazia, mas quem olha de verdade vê um campo de batalha camuflado de silêncio. Nada aqui é estático, nem a areia, nem a fome, nem o medo. A temperatura sobe antes mesmo da luz tocar o solo. A névoa não existe. O ar já nasce seco, como se fosse feito de pó. O vento não refresca. Ele castiga. E mesmo assim, a vida existe aqui. Não por acaso, mas por uma insistência que beira a teimosia da natureza. De cima, o deserto parece um mar avermelhado, ondas de areia, sal, gravetos e raízes. Mas aqui embaixo, tudo se move, mesmo que você não veja. Um pequeno roedor corre por baixo da superfície, entre túneis cavados ao longo de gerações. Ele conhece o mapa invisível da terra. Sabe onde está o abrigo. Sabe onde não deve pisar. Porque acima dele, olhos vigiam. O suricato, pequeno e alerta, fica em pé como uma sentinela. Não é o maior, nem o mais forte, mas sobrevive porque vê antes dos outros. Cada assobio, cada gesto é uma língua secreta de socorro. Ali perto, escondida entre arbustos espinhosos, uma serpente espera, imóvel há horas. Ela não corre, não persegue. Ela simplesmente deixa o mundo chegar até ela. Quando chega, ela ataca. Rápida demais para ser evitada, silenciosa demais para ser percebida. O Kalahari não recompensa os ágeis, recompensa os que sabem esperar. Mais adiante, os passos são maiores. Pesados, profundos. Uma hiena atravessa o campo de terra rachada. Seus olhos estão baixos, seu olfato está em alerta. Ela procura não um inimigo, mas um erro. Porque aqui basta um descuido e você vira refeição. Ela para, fareja. Há sangue seco no solo. Ela lambe o chão, não há pressa. A fome espera junto com ela. O sol sobe mais um pouco e com ele o desespero. A água, ou o que ainda existe dela, se resume a poças esverdeadas, estagnadas, cobertas por insetos. E mesmo assim, todos vêm até elas, antílopes, búfalos, gnus. Mesmo sabendo que ao redor das poças, caçadores esperam. Entre as árvores retorcidas, quase invisíveis na sombra, 2 leões descansam. Mas não por estarem saciados. Descansam por estratégia. Eles observam, eles medem o vento, a distância, o comportamento das presas. E quando a posição é favorável, eles se levantam. Nada é mais rápido do que o instante em que um predador decide atacar. É o caos. Um vendaval de patas, poeira, gritos abafados e olhos arregalados. Nem sempre há sangue, mas sempre há medo. O Kalahari é isso. Um lugar onde até o descanso é uma armadilha. Mas nem todos aqui caçam. Alguns apenas sobrevivem. Sob uma pedra, um lagarto se aquece. Ele está imóvel, mas seus olhos nunca param. Ele sabe que seu tamanho não o protege, mas sua sabedoria sim. Ele sai quando ninguém sai, se alimenta do que ninguém quer e bebe orvalho quando a noite é generosa. E quando o sol está em seu auge, no ponto em que o ar parece derreter, o deserto inteiro se cala. É nesse silêncio que mora o pânico, porque o calor não avisa, ele consome. Animais que não encontraram abrigo se deitam na sombra de seus próprios corpos. Outros cavam, outros desistem. Mas às vezes algo muda. As nuvens se acumulam num ponto longínquo, escuras, pesadas, carregadas de promessa e terror. E quando a primeira gota cai, ela não refresca, ela queima. Porque o chão esquenta tanto que até a chuva sofre para tocar a terra. A chuva agora cai com fúria. Ela não beija o solo, ela o ataca, como se o céu estivesse em guerra com a terra. Poeira vira lama em segundos. Riachos desaparecidos há meses ganham forma de novo. Tudo que estava seco se abre. Tudo que estava morto se move. Minhocas emergem aos milhares. Insetos
antes em casulos petrificados pelo calor, despertam em instinto. Sapos, escondidos sob a areia por quase um ano inteiro, cantam como se nunca tivessem dormido. A água transforma, mas também destrói. Ninhos são levados, buracos se enchem. Animais que buscavam abrigo agora lutam para não serem arrastados. Uma zebra escorrega ao tentar fugir da correnteza. Não há heroísmo na natureza, só tentativa. E depois, o silêncio. A tempestade não dura, mas o que ela deixa para trás muda tudo. O chão agora tem cheiro. A vegetação, até então invisível, começa a aparecer. Em questão de horas, brotos verdes se espalham como sussurros sobre o solo. E com eles, os caçadores retornam. Mas agora, o campo é outro. Flamingos, vindos de centenas de quilômetros, chegam em voo baixo. Eles pousam em poças que evaporarão em poucos dias. Mas enquanto durarem, serão casa. Eles não cantam, mas dançam. Cada passo raso, cada bico submerso, cada giro coordenado, tudo é cálculo, tudo é instinto. E não são os únicos que se aproveitam do breve paraíso. O solo úmido atrai pássaros de rapina. E onde há pássaros, há serpentes. E onde há serpentes, há tragédia. Porque a abundância também atrai disputa. Grupos de hienas se enfrentam por carniça. Leões caçam, mas agora com pressa. Eles sabem que a água não ficará. Em uma das cenas mais brutais deste ciclo, um leão fere um antílope, mas não o mata de imediato. Ele observa, estuda, espreita, não por crueldade, mas por eficiência. Porque neste deserto, até o tempo de matar precisa ser calculado. O antílope tenta correr, não consegue, sangra devagar, mas ainda respira. E o leão se deita ao lado, quase como se respeitasse o sofrimento do outro, ou como se quisesse se lembrar de que dor também é um território. Mais tarde, um grupo de gnus avança com filhotes recém-nascidos. A água alimentou as mães, os brotos sustentam a esperança. Mas a travessia não será segura. Não há caminho seguro aqui. Filhotes perdem o passo, ficam para trás. As mães rugem, mas não voltam. Porque no Kalahari, virar as costas para a frente é perder o futuro. Entre os arbustos, o velho leopardo aparece novamente. Ele cambaleia, não caça há dias. Seus dentes estão gastos, seus músculos enfraquecidos, mas seus olhos ainda enxergam com precisão cirúrgica. Ele observa o grupo de gnus, não ataca. Ele sabe que não tem mais velocidade. Mas então, vê o filhote separado e parte. Não com fúria, com precisão, sem glória, apenas necessidade. A câmera acompanha, mas sem corte dramático. É tudo lento, triste, incompleto. O leopardo derruba o filhote e antes de morder, o encara. Por segundos que duram uma eternidade. O deserto está em silêncio. Até o vento parece segurar a respiração. Então, o leopardo se afasta, deita à sombra e adormece. O filhote atônito foge cambaleando. Não foi piedade, foi cansaço. O Kalahari não perdoa, mas às vezes não tem forças nem para punir. Quando o deserto silencia, os homens ouvem. O Kalahari nunca foi apenas terra de animais. Muito antes das cercas, das estradas, do concreto, o deserto era lar de um povo que aprendeu a se mover como ele. Os San, também conhecidos como bosquímanos, caminham pelo deserto como quem lê um livro. As pegadas para eles não são rastros, são histórias, confissões, advertências. Eles sabem se um leão passou por ali há 3 horas ou 3 dias. Sabem se estava com fome. Sabem se estava sozinho. Não por misticismo, mas por atenção. A atenção que nós perdemos, eles mantiveram viva. Seus corpos são leves, seus passos silenciosos. Eles falam pouco, porque o deserto fala muito. À noite, quando o calor se despede e a lua sobe como uma lâmina branca no céu, os anciãos acendem o fogo.
não para cozinhar, mas para lembrar. Eles sentam-se em círculo, olham as chamas como quem olha o próprio passado, cantam canções que não foram escritas, contam histórias que não têm dono e dançam em círculos que nunca se fecham. No Kalahari, nada termina. Nem a chuva, nem a seca, nem a caça, nem a fuga, nem a vida e nem a morte. O filhote de leão agora caminha entre ossos. Os olhos não entendem, mas o corpo sente que aqui tudo já pertenceu a alguém. E um dia, tudo será parte de alguém. Não há drama, não há épico, apenas o ciclo. A câmera sobrevoa as planícies. A vegetação rareia. A areia volta a dominar. As pegadas desaparecem com o vento. Em uma elevação de pedra, um velho San observa o horizonte. Seu rosto é calmo, seus olhos vazios. Não por ausência, mas por excesso. Ele já viu o que precisava ver. Ele já entendeu o que a maioria de nós nunca vai perceber. Ao lado dele, uma criança o imita. Olha na mesma direção. Fica em silêncio. E nesse momento, o tempo parece parar. Ali, dois corpos, de idades opostas, conectados por um mesmo espaço, reconhecem que viver aqui é mais do que sobreviver. É aceitar. Aceitar que o mundo não gira por nós, que a natureza não se curva à nossa lógica, que a vida, no fundo, não precisa de justificativa. A câmera se afasta. O deserto volta a se esconder sob seu manto de calor. O som do vento cresce, não como ameaça, mas como resposta. E então surge uma última imagem. No meio do nada, uma flor minúscula. A mesma flor que apareceu depois da chuva. Mas agora, sozinha, em silêncio, resistindo, sem plateia, sem aplauso, apenas sendo. Porque talvez seja isso que o Kalahari quer nos mostrar. Que resistir não é esperar a salvação, é continuar mesmo sem saber se ela virá. Que viver não é vencer, é não desistir. E que no fundo não somos diferentes dos animais que tentam beber de poças rasas, das mães que carregam filhotes com medo, dos velhos que não falam, mas ensinam com o olhar, e das flores que nascem onde ninguém esperava. Gostou do que viu? Então se inscreve. Para continuar caminhando com a gente, só isso. Sem pressa, sem pressão. Até mais e obrigado.